pessoal, a gente está aqui hoje com o nosso gestor responsável pela nossa asset, pelo nosso wealth, para falar sobre o tarifaço que o Trump anunciou a semana passada. Butcho, obrigado aí por estar aqui com a gente, explicar uma tarefa árdua. Tem coisa que tem explicação, tem coisa que não tem muita explicação, mas enfim, o que eu quero falar, inclusive, não é o fim do mundo, né? Esse livro aqui de clima, e não tem nada a ver com o mercado, mas o mercado também não é o fim do mundo. E a gente sempre se debate, né, naquela velha máxima do mercado, que é comprar na baixa, né, e vender na alta. Eu só discordo dessa máxima no que tem que vender na alta, né? Quando você compra valor, na verdade você carrega esse investimento e é aí que você vai fazer o seu grande dinheiro, né? Mas evidentemente quando o mercado cai, ele é uma oportunidade. E o que a gente está vendo, que aconteceu a semana passada e até nessa começo da madrugada de domingo para segunda, foi uma grande oportunidade para o mercado. Por quê? O mercado ele ficou no começo apreensivo com as tarifas do Trump e depois, na verdade, gerou um certo pânico, né? E isso depreciou muito os ativos. Então a gente teve uma desvalorização muito grande. Você pega a Nvidia, que estava $145, viu para 88, 89 dólares. Baixo de 90. Realmente uma queda muito grande e uma depreciação muito forte dos ativos nesse começo de mês aqui. O que a gente vê? A bolsa, por exemplo, o S&P, ele está caindo quase 14% esse ano. A Nasdaq 18% e tralalá. Então realmente você tem uma oportunidade aqui de compra. Por quê? O tarifaço não significa que os Estados Unidos vão trazer a indústria toda para os Estados Unidos de volta, né? Começar a fabricar tudo lá. Isso não é verdade. Mas você precisa ter um ajuste. Pega o exemplo do Brasil, né? O Trump aumentou em 10% as importações brasileiras. Isso é problema? Eu acho que não, né? A gente só vê o que a gente taxa os produtos americanos, carro, o chocolate que se compra lá da Suíça, o café que vem lá do Nespresso, bebida. Você tem aqui no Brasil uma tarifa que não é para desenvolver a indústria nacional, é realmente para fazer receita, né? E você poder gastar mais dentro da máquina estatal. E nada mais justo, acho que isso é um ponto que o Bessent está fazendo. Ele está acreditando que ele pode diminuir sim o déficit americano em função das tarifas mais justas, né? Que se você for olhar para o lado do americano, ela não está sendo 100% justa, e isso é uma correção. Agora, se vai ser a magnitude que isso vai ter em termos de tarifa, a gente não sabe direito, mas alguns fatores a gente pode enxergar que você vai ter uma desaceleração mundial do comércio, isso é fato, né? Agora, quanto que isso vai desacelerar, a gente não sabe, mas também não acho que é uma coisa assim tão preocupante. Porém, o que a gente vê também é um ajuste da política monetária do Fed. No começo do ano se falava em um corte, talvez 2, no ano de 2025, agora estamos falando em 5 cortes, né? Então, talvez até um extraordinário independente da reunião. Então isso acaba favorecendo também o mercado mais para frente. Então esse é o ponto que eu acho que a gente tem que colocar, que não é assim realmente um problema de catástrofe ou de quebradeira, não, é só realmente um ajuste um pouco mais forte do que a gente vem sido acostumado nos últimos anos. O comércio mundial estava acostumado com o regime, né, que agora vai precisar de alguma forma ser ajustado diante da realidade americana, né? Uma nova realidade. Uma dinâmica um pouco diferente, né? Então isso, e na verdade você está criando uma fonte de receita para baixar, vamos dizer assim, o déficit americano, que é monstruoso, realmente insustentável no longo prazo. Muito preocupante. Que é preocupante, né? Então uma dívida gigantesca, e você vai ter que ter ajuste. É lógico que cada caso é um caso, né, entre as partes, mas muito isso se corrige também aí na dança das moedas, né, para onde que
que vai parar o fortalecimento, enfraquecimento do dólar, e principalmente acho que o maior problema que os Estados Unidos tem com a China, que é o maior déficit que eles têm, né? Por volta de 370 bilhões de dólares por ano, eles vão ter que aí ter uma acomodação das moedas, né? Porque isso não adianta você meter a tarifa e a China vai lá e desvaloriza a moeda, você acaba não levando para casa esse efeito, mas no fim da conta você vai ter um ajuste aí que eu acho que é bastante favorável a longo prazo. Como você falou, desde que o Trump anunciou o tarifaço, a gente viu um número enorme de países querendo sentar à mesa para negociar, né? Então, é isso que você comentou, é um ajuste da dinâmica que estava acontecendo, né? A gente não é o final do mundo, a gente não sabe exatamente qual vai ser o resultado, mas tem muita negociação para acontecer, né? O grande problema é a China, né? Como é que eles vão sentar para negociar? São muito dependentes, isso é uma coisa que realmente... e lógico que tem uma retórica aí do Trump de exagerar um pouco, né, de fazer um pouco de teatro, ele gosta desse jogo, mas na verdade sabe o que está fazendo. O Bessent é um dos caras que mais entende de macroeconomia no mundo e talvez da história, né? Então ele acredita que isso vai dar certo e você aí tem que dar um voto de confiança e achar que realmente ele está no caminho certo. Então a gente está vendo um excelente caminho de oportunidades. Eu acho que é grande oportunidade de se posicionar, mesmo com um cenário mundial tendo um pouco a economia um pouco mais enfraquecida, né? Se é que vai enfraquecer também, né? A gente não tem uma certeza disso, mas parece que sim. Perfeito. Obrigado, Otto. Obrigado, pessoal.